Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui ao vivo no nosso evento pós-ATD e é um prazer estar aqui com você, Nilson, depois dessa experiência, dessa viagem incrível que a gente teve. Olha, estar aqui podendo compartilhar um pouco tudo isso que a gente viu lá. prazer, uma honra estar aqui com você, Richard, também. E que viagem, né? Washington DC dessa vez. Então, assim, além de ter participado da maior congresso de treinamento e desenvolvimento do mundo, né? Quantas pessoas já participaram lá no evento? 11 mil? Eu contei 11.493. Opa, número mas exato. Mas posso ter perdido alguém, né? E delegações do mundo inteiro, né? A gente também representando aí a delegação brasileira, e acho que sempre tem essa coisa, né? Sempre uma cidade diferente, e a gente vendo as novidades, tentando, né, pescar ali o que está mudando, se é que tem mudança, né? Então sempre vira uma revisão ou confirmação para a gente se a gente está no caminho certo ou não, né? Eu adoro isso. Exatamente. E a gente teve essa ideia o grupo lá que a gente criou forçou a gente fazer um evento ao vivo para contar um pouco essa experiência. Mas antes de falar do evento, eu queria que você trouxesse um pouco como foi a experiência. Né? A viagem, a cidade, né? A delegação, o happy hour. O que você achou dessa experiência de sair do Brasil com mais de 70 brasileiros para vivenciar uma semana no maior evento de T&D do mundo? Primeiro eu acho que assim, vamos começar pela cidade-alvo dessa vez, né, que foi Washington DC, né. Ano passado, para quem acompanhou, a gente tem um episódio no Revocast aqui do Revoluciona da ATD de 24, né, foi Nova Orleans. Nova Orleans é acho que a capital da música, do blues, do soul. E aí a gente ir para Washington DC, né, que aí é um contexto bem mais histórico, muito mais a parte ali política dos Estados Unidos, né, a gente conseguiu visitar... É a Brasília dos Estados Unidos. É a Brasília dos Estados Unidos, a gente conseguiu visitar lá, fazer o tour do Capitólio, foi uma sorte, né, a gente não estava planejando isso, foi andando pela cidade, logo no primeiro dia que a gente chegou e conseguiu pegar um tour lá, o último tour do dia, né, faltando 6 minutos, a gente entra, a gente fez a tour lá pelo Capitólio. A delegação brasileira, bastante bem representada, ficou em 4º lugar, né, em número de participantes. Para mim não ficou em 4º, para mim ficou em 1º. Ah, é? Porque em primeiro lugar estava o Canadá. Canadá não conta. Canadá não conta. O cara vai de carro. É vizinho, né? Não é internacional. Não pegou avião para mais de mil e tantos quilômetros. Né? É como falar que alguém tá no CBTD, veio do Rio de Janeiro internacional. Pô, é pertinho, né? Então não conta. Depois você tem Japão e Coreia. Os caras têm incentivo do governo. O governo banca tudo para eles irem. Também não conta. Então, quem tirou do bolso, quem tá lá ralando... Então, Brasil é o primeiro lugar. Ficou em primeiro lugar, assim, da contagem pelo Centro de Pesquisa Oficial do Richard. Sim, gostei, muito bom. E assim, acho que a cidade é muito bonita, né? Muito organizada, histórica. A arquitetura. E o que eu mais gostei da cidade foram os museus. Então, tem museu para todo lado. Os museus são gratuitos. São gratuitos, é verdade. E são gigantes. E são, talvez, mais surpreendentemente, lotados. Então, você tem muito museu. E a gente viu o Museu da Aviação Histórico Nacional, Museu de Arte, Museu do Holocausto. E você vai entrando... Muito é uma cidade lotada de museu, né? E como você falou, gratuito, surpreendendo, e muito estudante lá, né? A gente entrava, havia muito estudante. Fora ver todos os memoriais, né? Tem o memorial do Abraham Lincoln, a gente pôde ter... Eu não tinha ido para Washington DC, então foi a primeira vez, então usar a ATD como uma justificativa também para poder turistar um pouquinho, a gente acaba aproveitando, né? E depois teve o evento, né? Que a gente vai falar um pouco do evento, mas também teve aquele momento tradicional da Revo. O rap da Revo. O rap da Revo. Todo ano, já 3º ano consecutivo, a Revo abre o evento fazendo happy hour para toda a delegação brasileira. É isso aí. Vão 70 pessoas para o nosso rap, comida, bebida liberada. Então, se você estiver pensando em ir para Los Angeles no ano que vem... ano que vem já foi dito. Los Angeles aí, acho que 17 ou 18 de maio do ano que vem. Pois se estiver pensando, a primeira bebida é por nós. É por nossa conta. Não é? Então, e aí, o que é legal do rap, né? Obviamente, é um momento mais informal, de juntar todo mundo, de se conhecer, mas ele acontece logo no primeiro dia. Primeiro dia do evento. Curiosamente, pessoal, a ATD, ela tem essa história, né? Ela começa o evento, o primeiro dia de evento, as palestras começam num domingo. Isso mesmo, assim, até quando eu fui na primeira vez, foi em 2023, até falei, nossa, começa no domingo? É domingo. Domingo é um dia mais curto,
né? Não é, vamos dizer assim, o dia lotado de palestras, mas já começam a ter, não tem um keynote speaker abrindo, né? Que é as celebridades, ela começa na segunda-feira, mas já começam a ter palestras, já tem ali muita ação acontecendo no Congresso. E ele acaba mais cedo. Um dia que acaba mais cedo é que, como assim, as pessoas estão aquecendo as turbinas, né? Então, estrategicamente, a gente sempre coloca o Rap da Revo no domingo à noite, porque as pessoas estão chegando, ainda não está recebendo as mensagens do meio da semana, né? O Congresso começou, mas ainda não começou com 100% assim de aceleração. Então, estão pessoas chegando no sábado, chegando no domingo, então a gente já junta toda a delegação brasileira para se unir, bater papo. Quem não se conhece, já se conhece lá. Então, acho que esse rap acaba gerando, pelo menos é o feedback. A gente falar isso, pessoal, é meio clichê, né? Mas é o que a gente escuta, assim, dos feedbacks, que acaba aproximando muito a delegação brasileira, quebra a barreira. Inclusive, no nosso rap, pessoal, não tem isso de... Lá é outro, né? A história é conexão. Não é sobre que negócio você pertence. Por que eu estou falando isso? Porque vai toda a delegação brasileira, quer seja concorrente da Revo, não tem problema, parceiro, fornecedor, o que tiver lá, está na delegação brasileira, está muito bem convidado e vai ser muito bem recebido pela gente, né? Exatamente. Uma coisa que o Igor da ATD comentou é que antes do rap, né, quando não tinha, o evento era totalmente diferente, porque toda delegação ficava solta. Ficava espalhada, né? Espalhada, aí não se encontrava, não sabia quem era brasileiro, quem não era, e não criava essa união. Então, o rap, ele acabou gerando essa união, e todos os dias depois fica todo mundo querendo sair, querendo beber, querendo repetir o rap. Mas então essa experiência é bem legal. Então você acaba saindo do país, mas parece que você está dentro de um mini Brasil ali, né? Já conhecendo todo mundo desde o primeiro dia. E vamos falar um pouquinho do evento, né? O evento, assim, a magnitude do evento, Richard. Acho que as pessoas, assim, se você não acompanhou os nossos outros eventos sobre a ATD, Richard, dá aquele panorama. O que é a ATD, né? A ATD é o maior evento de treinamento e desenvolvimento do mundo. Mais ou menos 10, 12 mil pessoas no evento. E, assim, a quantidade de palestras é impressionante. São 30 palestras simultâneas. Então, imagina você tem lá uma lista de 30 palestras para você ver. O tamanho do lugar é impressionante, porque imagina o seguinte, uma Expo que tem que caber 10, 12 mil pessoas. Só que tem que caber 10, 12 mil pessoas em vários formatos. Por quê? Você tem que ter pelo menos 30, acaba tendo muito mais, mas 30 salas de 250, 300 pessoas. Aí você tem que ter uma sala para 10, 12 mil pessoas, que é a plenária. Você tem que ter uma área de almoço para 10, 12 mil pessoas. Você tem que ter uma expo para 10, 12 mil pessoas. Então, o tamanho é muito difícil. Eu lembro assim, pessoal, de andar, coisa, até marquei no relógio, coisa de se deslocar de uma sala para outra, coisa de 15 minutos de caminhada. E olha que curioso, até se um dia você for para a TD e nunca foi, conversa com a gente antes que a gente vai dar algumas dicas, né? Porque até você calcular, por exemplo, se você tem uma palestra, terminou, e aí de repente você cometeu, sem saber, né? Porque você não percebe isso. Vamos supor, deu o azar de você marcar a próxima palestra e ela sendo 2, 3 pavilhões para frente, às vezes você tem que sair de uma atividade e já se deslocar para outra sala, porque às vezes um tempo de intervalo é de 10, 15 minutos e às vezes é o que você vai usar andando, né, se deslocando de uma palestra para outra, caso você pegue, né, não seja sorteado, né, de uma distância numa ponta até a outra ponta para a palestra que você escolheu, né? E vamos falar um pouco do conteúdo. Vamos. Né? Tiveram alguns keynotes. Sim. Teve Simone Biles. Né? Simone Biles abriu a segunda-feira, né? O primeiro dia de plenária. O segundo dia foi a Amy Edmondson, né? Que é uma professora de Harvard. Fala de cultura organizacional, fala de como as pessoas, né? Fala de estratégia corporativa e tudo, como é que a aprendizagem mexe nisso tudo, né? E por último, quem fechou lá o último dia? Foi o Gordon. Não, como que é? O Seth Godin. Você Seth bota Godin. um R, Golden. Seth Godin. É um guru do marketing, né? Assim, se você procurar vou falar no português, Seth Godin, né? Porque a gente fala Seth Godin, mas escreve Godin. Procura aí, autor de não sei quantos livros, perdi a conta de quantos livros, assim, na área de marketing, né? E foi curioso, porque não é muito bem, assim, o desenvolvimento de pessoas não é muito bem, assim, a área de atuação dele, né? Só que por um lado, né, todo mundo da área de desenvolvimento tem que aprender um pouco de marketing, porque você tem que saber vender o curso dentro da empresa. É isso. Então, e achei bem legal. Então, ele encerrou ali o quarto e último dia do evento, né? E
Vamos pegar um pouco de conteúdo. Antes até disso, tem uma parte curiosa que eu gostei muito que a delegação se organizou para fazer. Isso é legal. Então, nós tínhamos 70 brasileiros, cada um foi vendo as palestras e a gente combinou de todo mundo gravar as palestras. Gravar com o celular mesmo, com o áudio do celular. E aí a gente gravava a palestra e aí pegava isso, subia num software de inteligência artificial que dava toda a transcrição. Então imagina, você colocava para gravar a palestra e já fazia a transcrição. A transcrição. Né? Então imagina você ter 30 palestras simultâneas e, sei lá, 8, 10 palestras de horários diferentes. Tem 300 palestras transcritas. Aí você vai falar, tá bom, o que você faz com isso? É conteúdo demais. E aí que veio a parte curiosa e interessante. Pegaram todas as transcrições de todas as palestras, criaram um GPT em cima disso. E hoje a gente tem um GPT lá, uma IA, que foi treinado em todos os conteúdos do evento. E a gente pode perguntar, poxa, o que aconteceu? Qual foi o assunto mais falado? Né? Eu acho que você chegou a fazer algumas perguntas sobre o assunto que foi mais falado. Fiz, né? Até assim, eu brinquei muito com esse agente. Na verdade, assim, até acho que foi legal, Richard, quando você falou assim, até o jeito de consumir um evento desse tipo mudou. Né? Porque o que acontece? Essa divisão que eu achei sensacional, até acho que bater palmas aqui para a delegação brasileira, que tiveram essa sacada de se reunir, se dividir, cada um grava uma palestra e tudo isso vai para um único aplicativo que tinha um canal lá da delegação brasileira e depois a gente converter isso no chat GPT, tá aí o uso da inteligência artificial aí na prática, né, para ajudar a gente. E esse agente, ele está disponível, então posso agora fazer uma pergunta lá, ontem eu estava com o time brincando, posso fazer uma pergunta e falar assim, me conta sobre isso, me fala sobre tal palestra, me fala o que mais foi falado, né? Faz um resumo para mim dos principais pontos do evento. E aí isso foi feito de uma maneira assim que a gente está organizando para vocês, inclusive a gente deve gerar novos conteúdos, não só essa transmissão ao vivo, né, com recortes mais profundos, mais específicos. E o legal disso é que não depende só de eu e do Nilson participar e ver, né? Exatamente. Porque nós somos dois, tem capacidade de ver X palestras. Exatamente. Quando você pega todo mundo, né, e usa IA, então eu achei isso uma primeira sacada que eu tive foi isso, uma nova forma de consumir conteúdo de eventos usando a inteligência artificial. Então eu acho que foi uma experiência diferente, porque mesmo não tendo visto a palestra, eu tenho acesso ao conteúdo que foi falado lá. Verdade. E por grandes especialistas. Exatamente. Por exemplo, pessoal, aqui eu peguei, né? Qual que é o assunto? Perguntei, né, para esse agente, qual foi o assunto mais mencionado, assim, no recorte de todas as palestras, né? Não foi o que a gente viu, foi de tudo. Foi de tudo. O que foi mais falado? Aí apareceu aqui, o tema mais recorrente, Richard, pasme, foi a tal inteligência artificial. Que surpresa, que surpresa. Mas especialmente, olha, agora é interessante, né? Aprofundando, mas IA como, né? Basicamente 4 linhas aqui. O impacto da inteligência artificial no futuro do trabalho. A integração da inteligência artificial com o desenvolvimento humano e a parte de aprendizagem. Apareceu também a necessidade de desaprender, né? O tal do unlearning, para se adaptar às mudanças. E uma coisa curiosa, que é até um contraponto da IA, na verdade um contraponto não, um complemento, né? Que é como algumas habilidades humanas, as tais soft skills, como empatia, pensamento crítico, criatividade, segurança psicológica, ganham mais força frente ao avanço da IA. Sim, porque porque a inteligência artificial é tudo que a IA não faz, vamos colocar assim. Se tem a parte técnica, que a inteligência artificial já está fazendo 85%, 90% do trabalho, com isso, as soft skills que a IA não entrega, né, que toda a parte mais humana, ela ganha mais força nesse novo mundo, né? Outros temas que foram muito presentes, que apareceram nas palestras, né? Segurança psicológica apareceu muito. Até a própria Simone Biles falou muito de saúde mental. Falou muito, né? A Amy também na segunda, eu vou falar também da segunda keynote speaker, também falou muito sobre isso. Neurodiversidade e inclusão e inteligência emocional, né? A IA e a IE, né? Sim. A IE uma com a outra, especialmente como um diferencial em um mundo onde a automação está crescente, né? Tudo está sendo automatizado, então a inteligência emocional também apareceu bastante, né? E deixa eu pegar aqui um pouco as anotações que eu fiz da palestra da Simone. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui meu celular para ver um pouquinho melhor. O que eu gostei muito da palestra dela primeiro, ela fala assim que o objetivo dela nunca é ganhar, nunca é tirar a medalha, ficar em primeiro lugar. O objetivo dela é ser melhor do que ela era ontem. E se ela for melhor do que ela era ontem e isso resultar em ganhar a medalha, ela está feliz. Mas
se ela não foi lá e deu o melhor dela, independentemente da medalha, ela sabe que poderia ter dado melhor. E ela traz uma coisa que eu achei bem interessante falando de carreira. Por quê? Porque ela fala o seguinte, você não controla o que o juiz decide. Você não controla a pontuação que você vai receber. Você não controla, ela até falou, você não controla a Rebeca. Né? Ela falou da Rebeca, aí os brasileiros, né, ficaram doidos essa hora. Né? O que o seu concorrente vai fazer, né, pensando na carreira. A única coisa que você controla é a sua ação. É o que você faz. E a única coisa que você pode fazer é dar o seu melhor. Dando o seu melhor, você vai conseguir os resultados. Então, falando muito isso, né? Tira o foco, você que está numa empresa, tira o foco da promoção, tira o foco da meta, tira o foco e foca em entregar o seu melhor, que o resultado vem. Então, achei isso bem, bem interessante. Outra coisa que ela falou, é importante estabelecer metas na vida. Ela sempre teve metas, onde que ela quer ir, o que ela quer fazer. E ela falou o seguinte, se o plano A não funcionar, você tem um plano B, C, D, até o final do alfabeto. Isso ajuda muito a ter foco no que você quer. Então, ela no começo, ela nunca imaginava ir para a Olimpíada. Ela tem uma história bem difícil, foi adotada, né? Enfim, tem um passado difícil. E ela queria viu a ginástica como uma forma de sair daquela vida que ela tinha, né? E aí, aos poucos que ela foi descobrindo que era um esporte, para ela era uma brincadeira. E aos poucos ela foi entendendo, acho que só com 14, 15 anos que ela entendeu que tinha Olimpíada, que tinha... né? E aí ela acabou indo lá e arrebentou. Agora, o tema mais polêmico da palestra dela é o que aconteceu em 2021. Né? Em 2021, a Simone Biles decidiu desistir da Olimpíada. Foi Tóquio, né? Foi Tóquio. Ela estava em Tóquio e chegou lá e falou que não conseguia por causa de saúde mental. E, na época, se ela desistisse, isso impactaria o time inteiro. Então, ela trouxe um tema à tona que era muito comum para todos os atletas. Por quê? Imagina o seguinte, ela falou, normalmente um atleta ele só vai para uma Olimpíada. Não é normal fazer 2, 3 como ela fez. O padrão é ir para 1. Você treina a sua vida inteira para ter uma chance e a pressão enorme. E no dia, se der uma dor de barriga, acabou tudo que você planejou sua vida toda. Então a pressão é muito alta. E quando ela desistiu, ela falou que ela foi criticada no mundo inteiro, a imprensa, todo mundo caiu em cima dela, tá? Mas muitos atletas vieram agradecer. Reconhecer a coragem e falaram, nossa, eu pensei que era só eu que estava passando isso. E não imaginava que uma pessoa tão famosa como você estaria passando pela mesma coisa. E ela falou que ela ligou para a mãe para falar que ia desistir, e a mãe falou assim para ela, eu amo você, eu não amo medalha. Eu não amo resultado. Então faz o que for melhor para você. E aí na Olimpíada seguinte ela estava muito mais forte, muito mais fortalecida, falou muito da importância da terapia, e aí foi e arrebentou na próxima Olimpíada. Só uma competição que a Rebeca ganhou dela, mas tudo bem. Mas arrebentou na próxima Olimpíada. É verdade. Então, eu achei bem interessante essa parte da Simone. Muito legal, muito legal. E acho que o pessoal está querendo saber também, né? Pelo menos as perguntas que a gente recebeu até antes desse evento foi sobre a tal da inteligência artificial. O que falou? Foi falado? Ninguém falou desse assunto. Ninguém falou, não, né? Ninguém acho falou. Que não está em alta inteligência artificial, né? E aí eu fiz a pergunta para esse nosso agente que tem todas as palestras lá, né? Recortadas. O que a IA falou que falou de IA? O que a IA falou sobre o que foi falado sobre IA no evento? Adorei essa. Mas olha que interessante, tomar um cuidado para ver a inteligência artificial muito mais como eu anotei esses pontos, né? Como uma ferramenta e não como um fim. Sim. Então foi falado muito assim, a inteligência artificial ela faz sentido quando você tem um objetivo muito claro e você quer usar ela como uma ferramenta para resolver algum problema. Tem gente que está usando a inteligência artificial como um fim por si só, ou seja, usa IA, mas usa IA para quê? Qual o propósito? Qual o propósito, né? Então, olha que interessante, uma das palestras falou, a IA deve ser vista como um exoesqueleto cognitivo. Eu gostei dessa frase. Nossa, eu nem sei o que isso significa. Ampliando as capacidades humanas, mas não substituindo o senso crítico, empatia e propósito. Até assim, a minha leitura sobre isso, Richard, assim, não sei se você vai concordar, mas a gente percebe o seguinte, a inteligência artificial é muito boa para você resolver alguns blocos que você precisa, mas dificilmente ela vai enxergar o todo. Então, uma analogia que eu faço, por exemplo, escrever um livro. Você não consegue chegar para ela e falar, escreve o livro inteiro. Ou pelo menos assim, o resultado não vai sair tão bom.
Agora, você consegue usar a IA para, por exemplo, eu estou no meio de um capítulo que eu tenho um objetivo tal, e aí esse trecho eu gostaria de ouvir ideias, então você pega um bloco menor de uma visão mais macro, e aí pede para ela te ajudar, te trazer novas ideias, aí ela funciona bem. Então foi muito falado sobre isso, como a IA não conseguia assim, enxergar como se fosse assim, escalar uma montanha, não vai enxergar o caminho inteiro, mas talvez assim, se tiver uma dificuldade em alguma etapa, Sim. e aí provavelmente você usar ela como uma ferramenta, ela funciona melhor do que... imagina o seguinte, você dá um contexto gigantesco para a IA, ela provavelmente ela vai alucinar, ou ela não vai fazer isso também. Pelo menos é o que está isso hoje, né? Agora, a impressão que eu tive é que, né, a gente vai para esse evento, tudo mais, ver cases fantásticos, mas não vi muita inovação de IA. Eu acho que... Ainda é muita coisa do chat, assim... É muito baseado em chat prompt. Né? IA é prompt. Eu lembro que teve uma palestra que era, sabe, 10 prompts que todo mundo de TI&D tem que saber. Estava lotada a palestra, lotada. Quando você vai ver o prompt, não tem nada demais. Assim, você percebe a falta de conhecimento sobre o que é IA, o que é prompt. Cada vez que ele botava... tá achando que a IA se resume a ChatGPT ou prompt, né? E aí, cada vez que ele botava um prompt, todo mundo pegava o celular para tirar foto daquele prompt. Aí, quando você ia ler o prompt, assim, era uma coisa... Imagina que eu trabalho em TI&D na empresa tal, e eu quero fazer um roteiro de um vídeo sobre tal assunto. Você me ajuda a fazer um roteiro de 30 segundos sobre esse vídeo? Aí eu olhava para isso e falei, pelo amor de Deus, isso aí é o básico. É muito mais importante você entender como criar prompt, né, ingerir de prompt, ter a lógica da IA. De fazer a pergunta correta. Exatamente, do que você sair pegando o prompt pronto. E aí, isso trouxe uma reflexão para mim que ainda há muito desconhecimento sobre o que é IA, se achando que IA é ChatGPT, é prompt. Legal. E muitas pessoas buscando o atalho em vez de fato se aprofundar em como usar a IA. É meio que o letramento, né? O letramento sobre a IA, né? A gente fala muito sobre isso, né? E aí apareceu, inclusive, foi legal você ter falado isso, Chá, porque apareceu, inclusive, num recorte, uma pesquisa, né? Falando que, acho que, eu vou até pegar a foto, a gente mandou no grupo lá da TD, mas depois eu pego o número exato. Mas estava dizendo o seguinte, que não sei quanto, percentual altíssimo de empresas se preocupam com a IA e como utilizar a IA, né? E aí, quantas de fato estavam transformando isso em ações de aprendizado para poder trazer o letramento da IA e tal. E aí o percentual, esse era desproporcional, né? Então, muitas falam da importância, mas nenhuma ou poucas estão dando atenção para isso, transformando isso em trilhas de aprendizagem, letramento e inteligência artificial e tudo mais. E a gente vê até empresas querendo implementar IA, né? A gente vê isso na Revo. A nossa IA está hoje em várias grandes empresas. Só que mais preocupação em implantar a tecnologia do que dar os fundamentos para as pessoas entenderem como usar. Então, temos uma pergunta aqui. Quem quiser fazer perguntas, joga no chat. Tá? Temos uma pergunta do Regis Lima, que perguntou como a IA pode contribuir com o RH na seleção do match com o perfil dos colaboradores. Então, primeira coisa, já tem ferramentas de IA fazendo isso. Né? Eu acho que a própria Goop e essas ferramentas já usam inteligência artificial, mas o que a gente vê? Muitas empresas estão usando IA, pegam um banco de currículos, um monte de currículos, e aí tem o perfil da vaga. E aí pede para a IA, ranqueia os currículos que eu tenho aqui de acordo com o que tem mais fit com a vaga. E a IA já está fazendo esse match. Tá? Então, isso é um exemplo. Só que eu sempre falo que tem que ter cuidado com isso, né? Eu falo que isso é o RH GPT. Ele usa um GPT lá, né? E se seu sistema não faz isso, você mesmo pode pegar todos os currículos, link de LinkedIn ou o currículo em PDF, sobe tudo para um ChatGPT ou uma IA, um Copilot, alguma coisa assim, e você pede para ele fazer essa análise. Então, não necessariamente sua ferramenta precisa disso, você consegue fazer. Só que qual é o cuidado disso, né? Enquanto você tem o RH GPT, você também tem o candidato GPT. Que o candidato faz o seguinte, só para vocês entenderem. Ele pega a descrição da vaga, ele pega o currículo dele, ele sobe os dois para o ChatGPT e fala, ChatGPT, de acordo com essa vaga, desenvolva um currículo que vai me ajudar a passar no processo seletivo dessa vaga. E aí o ChatGPT adapta o seu currículo para a vaga. Acho que você está dando dicas poderosas aí. Pois é, não, é o que acontece na prática. E aí,
que está acontecendo? A IA da empresa não reconhece que aquele currículo foi adaptado por uma IA e ranqueia ele lá em cima. Então, aí alguns cuidados que precisa ter quando você usa IA. Aí vou dar um passo além, né? Também está tendo empresas fazendo entrevista com IA. Então, imagina o seguinte, né? Primeira coisa, para e pensa, você gostaria de receber um telefonema e fazer uma entrevista com um avatar? Você, o que você acha, Nilson? Me sentiria... Eu, particularmente, não estou preparado para isso, não. Eu acho que eu me sentiria meio desvalorizado, vamos dizer assim. Tá bom. É o que eu tenho feito bastante palestra sobre IA e eu faço essa pergunta. Todo mundo fala a mesma coisa que você falou. Não. Aí eu falo, tá bom, vamos imaginar o seguinte. Você tem 10 vagas e você recebeu 2.000 currículos. Desses 2.000 currículos... na verdade, isso já acontece nos bastidores. Esse então, é o ponto, né? Esses 2.000 currículos, você só conseguiu parar para ver 100. Usou uma IA, analisou 100, entrevistou 50 para selecionar 10. Então, 1.900 pessoas foram desclassificadas sem nenhuma interação com a empresa. Imagina o seguinte, o cara sobe um currículo, ele automaticamente agenda uma conversa de 10 minutos com a IA conversa, entende e tal, e vai ver se tem a ver com a vaga ou não. A IA faz o primeiro filtro. A partir desse primeiro filtro, você segue para um ser humano ou não. Então, não é substituir o ser humano. É o que eu falo, né? Deixa ela levantar o maior peso, né? Deixa ela carregar o piano e o resto. Mas pelo menos chegaram no teu currículo. Só que nesse processo, 2.000 pessoas foram entrevistadas em vez de 100. Agora eu te pergunto. Vale a pena... Convenceu, agora convenceu. Então, só que aí deixa eu só ir um passo além, né? Teve um caso nos Estados Unidos que foi o seguinte, o cara fez uma entrevista, o outro lado era um avatar. Aí ele não passou. Aí ele ficou frustrado, ele se candidatou de novo. E aí o que ele fez? Ele treinou um avatar para responder as perguntas por ele. E aí a IA fez a entrevista com a IA dele e ele passou no processo porque ele usou uma IA para enfrentar outra IA. Então esse é o mundo que a gente está falando aí. Que loucura. Trazendo a resposta aí do Regis. Deixa eu complementar aqui, então, Richard, os pontos sobre a IA, né? Então, eu já falei da IA como ferramenta, não como fim. Tá tendo um desafio que é bem interessante, esse tal do unlearning, né? Desaprender também ficou em alta, porque eles estão falando, um dos maiores desafios agora não é tecnológico, tá? Mas sim comportamental, que é basicamente sim, a gente precisa... tal do upskilling, reskilling, desaprender modelos antigos de trabalho e se abrir para novas formas de atuar, né? Justamente por causa dessa entrada das ferramentas. Outro ponto bem interessante que não estava no meu radar, Richard, mas eu trouxe aí da TD comigo na mala, trouxe na bagagem, que é assim, olha, existe agora um tal de gap geracional que as habilidades mudam o jogo, porque é o seguinte, a IA, você tem profissionais que estão mais, vamos dizer assim, mais jovens no mercado de trabalho, que eles estão já mexendo nas ferramentas, então na parte tecnológica eles estão se sobressaindo, estão na frente, vamos dizer assim. Mas o curioso é que as pessoas mais experientes, eu vou usar a palavra experiente, a pessoa sênior, para não falar de idade aqui, tá? Não vamos entregar a idade, mas assim, eu me incluí nesse grupo, tá? Nesse segundo grupo. Que tem repertório, que tem experiência, que tem visão estratégica, que talvez tenha competências, assim, esses soft skills mais elaborados, que só os mais experientes têm, e olha que curioso, na hora de fazer um prompt, quem que vai ser o mais assertivo? Quem que vai dar um contexto mais elaborado? Quem vai saber dialogar ali com a IA de uma forma mais precisa? Justamente os profissionais mais sêniores, mais experientes, né? E aí tá tendo justamente esse gap. Então, quem sabe mexer mais na ferramenta, ou quem, né, é mais explorador, são os mais jovens. No entanto, os profissionais mais experientes que têm a capacidade de desenvolver melhores prompts, né, por razões de repertório, de experiência, tá faltando esse gap tecnológico, vamos dizer assim. Então, o que é curioso é o seguinte, se você resolve esse gap, né, então se você é um profissional mais experiente, né, e tem mais tempo aí de estrada, né, vamos colocar assim, se você resolver a questão tecnológica e se aprofundar nas ferramentas e saber o que usar, quando usar, provavelmente você vai ter uma vantagem competitiva absurda, mesmo perante os profissionais mais jovens, porque essa questão, né, tá tudo de como você coloca o prompt, de como você faz ali o contexto, né. Continuando aqui, soft skills, já falei, né? Alguns soft skills se tornam centrais, que pensamento crítico, criatividade, empatia, já falei sobre isso.
Teve uma frase lá bem importante: inteligência artificial não vai substituir o propósito, né? Ela nem consegue dizer isso, ela não é capaz de gerar um propósito. Então cabe ao ser humano sempre definir para onde a IA deve ser direcionada, e isso não muda, né? Então vai manter isso, confirma. E por isso que a IA não substitui o ser humano. Por isso que a IA complementa, porque ela precisa da instrução do ser humano. Ela precisa desse direcionamento, né? Então quem vê o propósito. Acho que resumindo, né? Quem consegue enxergar o todo ainda é o ser humano. A inteligência artificial ela vai resolver uma etapa ali do processo, vai te ajudar, na verdade, né? E obviamente tem toda uma camada lá ainda de alguns obstáculos legais e éticos, que é o que você acabou de citar aqui, um exemplo bem legal. O cara usou uma IA para fretar a IA do processo de recrutamento para poder ser selecionado, né? Então, assim, tem recomendações para tomar cuidado com privacidade, segurança dos dados e responsabilidade no uso de AI. Isso é uma pauta que está em alta e vai continuar em alta aí enquanto a gente não entender até onde essas ferramentas conseguem chegar, né? Perfeito, perfeito. Teve um comentário aqui da Camille Fada, que a Camille foi na ATD, eu acho que 2 anos atrás, falando que entrevista conhece sinceramente, não acho legal, mas não me sinto ouvida ativamente e não acredito que a IA possa substituir o recrutamento nesse caso. Aí eu até pergunto para a Camila, nesse caso que eu falei de não entrevistar 1.900 pessoas, só entrevistar 100, e a IA permitir entrevistar 2.000, você reconsidera o comentário? E aí só uma outra provocação. Em quantas entrevistas nós fizemos que, de fato, você sentia que você não estava sendo ouvida ativamente? Não por um ser humano. Por um ser humano. Então, às vezes, o ser humano ouve menos do que a própria IA. A IA, pelo menos, coleta esse dado. Que você está falando, né? Exatamente. Agora, Richard, mudando um pouco aqui de assunto, uma coisa que eu achei bem legal, a gente participou de uma palestra que a gente estava vendo, eu acho que assim, a maioria da nossa audiência aqui são profissionais da área de treinamento e desenvolvimento, né? E olha que legal, pessoal, para vocês, porque teve uma palestra assim, sobre o mindset do profissional de T&D do futuro. Isso é legal. Porque é o seguinte, a gente está vivendo um momento agora, a gente sempre fala, né, nos Revocast sobre T&D ser estratégico, sobre T&D conseguir, né, mudar ponteiro, né, acelerar a performance do negócio, e aí teve uma palestra só sobre um momento, acho que assim, a gente não está em melhor momento do que agora para que isso consiga ser efetivado de fato, né? E aí eles até falaram, assim, pessoal, métrica bonita não paga conta, então esquece essa coisa de cursos concluídos, de horas de treinamento, isso é literalmente coisa do passado. Eles estão falando, o que importa agora é assim, acelerou performance, né? Reduziu o tempo de liberação de alguém para fazer algo, desenvolveu alguma competência crítica, impactou o negócio de alguma forma. Então, nessa palestra, eles falaram, olha que interessante, agora com o uso da IA e com a questão dos dados e tudo que pode ser gerado com a tecnologia hoje, eles colocaram assim, o profissional de T&D do futuro, ele deve ter a capacidade são 6 itens aqui. Número 1, transformar a aprendizagem como uma parte crítica do trabalho e não somente aquele, porque estava em moda, acho que até no passado falava learning in the flow of work, né? Então, assim, que é a aprendizagem no flow do trabalho. Então, está no flow do trabalho e aprende. Mas estão falando, não, a aprendizagem é como parte do trabalho. Faz parte do trabalho você aprender. Então, você tem que ter na agenda lá momentos ali para você se desenvolver. E não é só no flow do trabalho, mas não, é como parte do trabalho. Outra coisa, o profissional de T&D do futuro deve tirar vantagem de todo o ecossistema disponível de ofertas e facilitar a navegação por tudo que já existe. Então, assim, tem tanta coisa disponível, né, que o profissional de T&D do futuro ele deve ser capaz de ser esse facilitador, né, de ser um grande curador e, assim, no que você precisa, no momento que você precisa, eu consigo facilitar para você richar como chegar no que você precisa, né? Então, como tirar vantagem do ecossistema disponível de ofertas e facilitar o caminho por isso tudo, né? Terceiro, criar e usar dados para acelerar a tomada de decisão. Então, um profissional de T&D do futuro, ele deve não entregar dados, ele deve liderar a geração de dados. Então, isso é poderoso, pessoal. Assim, você ter a capacidade no teu negócio de mostrar para os líderes, para a alta liderança, assim, suportando eles o que priorizar dentro da empresa, e não é só dados de aprendizagem. Você, hoje em dia, já tem capacidade de gerar dados de como uma coisa afeta a outra, né, no negócio. 4, conseguir entregar uma experiência que tenha acessibilidade e equidade, né? Mas isso, inclusive, em larga escala. Né? Então, hoje já tem ferramentas aí que você consegue entregar acessibilidade e equidade. Número 5, entregar resultados de negócio e apresentá-los com clareza
e assertividade. A gente fala, eu fiquei muito contente, a gente fala isso direto aqui no resumo do RevoCast. Resumo do momento CFO. No nosso momento CFO, né? A gente fala muito isso, mas acho que a variação aqui é saber apresentá-los com clareza e assertividade. Então, toma mais cuidado, não é falar, né? Não é jogar para o alto, né? E 6, e último, patrocinar e incentivar a agilidade dentro da empresa. Ou seja, ser capaz de impulsionar transformações e de forma ágil. Acho que, resumindo, né? Acho que o profissional de TI&D agora não pode ser mais só a área de treinamento. Tomador, né? de pedido. Só o tomador de aquela área de curso. Aquele pessoal do treinamento lá, né? E deixa eu traduzir isso numa forma mais simples para entender. Uhum. Isso significa que TI&D não tem que olhar, a Sônia até botou aqui as métricas de vaidade. Horas treinadas, quantas pessoas impactadas, né? Percentual de conclusão, engajamento, isso é importante, óbvio que é, não é? Porém, o que realmente TI&D tem que entender é que ponteiro do negócio esse treinamento vai mexer. Então, tinha uma palestra que falou lá do What's in it for them. Yeah. O que eles ganham com isso? O que a pessoa que está sendo treinada ganha com isso? E muitas vezes TI&D olha o que TI&D ganha com isso. Não, eu tenho uma meta, eu tenho que treinar X pessoas, tenho que fazer 7 programas ao longo do ano, tal, é o programa tal, e para mim é entregar programa. Uhum. Entregou, check, próximo programa. Não, tudo que o Nilson falou e bonito, com palavras elegantes aí, mas eu gosto dessa tradução, eu gosto de trazer. Vamos agora digerir isso. Né? Significa que TI&D precisa ver o seguinte, por que eu estou fazendo treinamento de liderança? Por que eu tenho um workshop de ética, ou de empatia, ou de diversidade? Por quê? Uhum. Qual ponteiro de negócio que eu vou olhar? E tem que olhar e traduzir isso para indicadores. Né? Aqui na Revo a gente sempre fala, em vez de olhar para o ROI, né, o retorno sobre investimento, olhar para o ROE, retorno sobre expectativa. Então eu sempre falo, todo treinamento tem que ter uma meta de negócio. Então se a gente está fazendo, por exemplo, programa de liderança, por quê? Né? Porque tem que desenvolver o líder. Uhum. Como que eu traduzo em métricas um programa de liderança? Tem um monte. Eu tenho que analisar turnover, tenho que analisar a satisfação do funcionário, INPS. Tem vários indicadores que vão falar se o treinamento foi bem sucedido. Imagina o seguinte, você tinha um budget de R$1 milhão para fazer um mega programa, você fez um programa espetacular, todo mundo elogiou, tirou nota 10, todos os indicadores de avaliação de reação foi nota 10. Você pegou o melhor hotel, você fez um trabalho maravilhoso. Só que, 6 meses depois, o turnover aumentou, né? Satisfação piorou, né? Produtividade caiu. Foi um sucesso. Mas eu tenho o NPS do evento foi 10. Tá bom. Mas o que isso impactou o negócio? Então, a tradução que o Nilson está falando é o que a Sônia botou aqui, sair da métrica de vaidade, de gostou, não gostou, fiz ou não fiz, para métricas de negócio. E aí você consegue justificar, no ano seguinte, você fala, diretoria, CFO, coração de gelo, né? CFO malvado. Brincadeira com todos os CFOs aí do Brasil. Mas você fala o seguinte, ano passado a gente fez o treinamento, a gente conseguiu reduzir turnover, redução de turnover, isso impacta em X no nosso DRE, a gente conseguiu melhorar pesquisa de clima, 7 unidades estão performando melhor depois disso, tá? E aí você começa a mostrar, por esse motivo, eu quero justificar um aumento de 1 milhão para 2 milhões, porque eu vou trazer mais retorno ainda para o negócio. Vou trazer ainda mais retorno. O legal disso, Chaz, assim, a gente sempre fala, né, um dos propósitos nossos do RevoCast é aumentar, entregar para vocês, né, estratégias, aprender com os erros dos outros para que vocês façam projetos melhores. Mas no final do dia a gente quer que treinamento e desenvolvimento fique nesse lugar mais estratégico e realmente consiga ajudar na tomada de decisão dos negócios, né? Ajudar, apontar, direcionar e agilizar, como foi falado. Mas o momento, acho que tudo isso, Richard, está dizendo assim para a gente, a janela é uma janela única, né, na história que a gente tem essa capacidade, porque o aparato tecnológico até então não existia ou não estava tão evoluído. Isso agora abre-se esse novo mundo, esse novo patamar, onde a gente consegue, de fato, como profissional de TI&D, ser esse profissional do futuro que mexe tudo isso. Né? E você comentou uma parte, acho que foi o número 3 da sua lista, falando de competências, habilidades e competências. Qual foi o item?
O 3 é liderar a geração de dados, não só entregar dados de aprendizagem, mas liderar e provocar a geração de dados, né? Tem um de acessibilidade e equidade, o resultado de negócio que você falou, e patrocinar e incentivar a agilidade dentro da organização, né? Ser capaz de impulsionar transformações de forma ágil. Perfeito. Pegando esse de dados e junto com um comentário que o Regis fez aqui, que é como as empresas que selecionam por cargos com novas tendências podem criar matrizes para selecionar por competências e novas habilidades. Então, uma coisa que aí a gente tem feito aqui na Revo é, primeiro, sair de IA só com prompts, né? A gente já tem muitas coisas de prompts, tem ajude, tem tutores, tem um monte de agentes que ajudam na aprendizagem. Mas a gente está indo um passo além, que é exatamente isso. Como que eu consigo usar dados para criar matrizes de competências por cargo? Né? E a gente vai ter uma versão nova que a gente está lançando agora, dia 18, para o CBTD. Então, quem for no nosso stand de CBTD vai ver em primeira mão, onde a gente usa a inteligência artificial para conseguir identificar quais são as competências do cargo. Então, imagina o seguinte, você tem um gerente financeiro ou gerente de suprimentos, tá? Dando exemplo. Você vai poder usar IA, a gente tem um banco de dados de mais de 50 mil competências. Você vai poder usar IA... Um padrão, né, de mercado. Padrão, um banco internacional, né? Que a gente traduziu para o português, que você vai poder falar, o gerente de suprimentos da sua empresa precisa aprender essas coisas. E aí ele já vai trazer as competências necessárias para aquele cargo. E aí, dentro do nosso LMS, você também vai poder, quando você criar um curso, né, a nossa IA vai poder ver lá a descrição, vai poder entender e vai falar, o seu curso está trabalhando essas competências. Então você já começa usando IA, não você tendo que fazer, usando um banco de dados padronizado, então não é invenção nossa nem invenção sua, não é? Você vai poder relacionar quais são as competências do cargo versus as competências do curso. E para dar match ou não, né? E aí o que o LMS vai fazer, né? Já está fazendo, é o ensino adaptativo. É falar, Nilson, você é o CRO da Revo. Você precisa aprender essas coisas pela análise de competência do seu cargo. Agora, a Stephanie, que está aqui conosco aqui no marketing, ela trabalha na área de marketing, as competências que ela precisa são essas, pelo cargo dela. Legal. E ele vai ter um ensino adaptativo para recomendar competência por cargo. Então, quando a gente olha aí, pegando o comentário aqui do Regis e a parte de dados, e o legal é que ele relaciona o percentual de acerto. Então, 78% das pessoas nesse cargo precisam dessa competência. E, obviamente, cabe ao ser humano você falar, faz sentido Concordo, ou não faz. Não, na minha empresa faz sentido empresa, ou não faz. Então, ou adicionar uma nova competência. Você faz essa crítica antes. Muito legal, muito legal. E, Chavo, posso trocar aqui para a Amy, a segunda keynote speaker? Por favor. Né? A Amy é professora de Harvard aí, que fala muito sobre cultura organizacional. Ela trouxe um conceito bem legal, né, que é uma das pautas dela, que ela fala da importância de fracassar para ser bem-sucedido. Mas como assim fracassar para ser bem-sucedido? Ela fala, né, esse mundo que está inovando, você precisa experimentar muitas coisas e, naturalmente, experimentando muitas coisas, você irá falhar. Só que aí que eu acho que é legal, porque ela, acho que até um pouco tempo atrás falava da cultura do erro e tal, e aí foi mudando isso. O próprio Facebook, que agora é Meta, falava, fail fast, né? Move fast, break things. Mova-se rápido e quebre coisas e tal. Só que ela traz um conceito bem legal sobre isso, que é assim, o conceito de falhas inteligentes. Então é como se você tivesse, independente da tua indústria, tá? Ela até trouxe assim, que claro, tem que adaptar o modelo dela para uma indústria na área da saúde, médica, que o risco é maior, numa companhia aérea é diferente, o risco é maior. Ela falou muito da matriz de risco. A matriz de risco versus é adaptada, mas até nessas empresas dá para colocar um processo de falha inteligente. É como se você intencionalmente criasse processos dentro da empresa, e ela traz alguns cases lá bem legais, que é justamente isso. Como é que você estimula a inovação e o fracasso, não confundir isso com trabalho mal feito, que não é a mesma coisa. E aí ela traz a provocação, né? Se a gente foi ensinado o tempo todo que o sucesso vem de acerto e não de erro, como é que você... E eu acho legal isso, né? Como é que você inteligentemente começa a trazer falhas intencionais para chegar num acerto, né? Então ela trouxe isso, porque ela até fala, o processo seletivo nosso busca trazer os melhores alunos que tiram as melhores notas. Né? O próprio ambiente escolar e universitário, ele pressupõe sucesso para quem acerta e pune quem erra ou quem supostamente está fracassando, né? E isso que é o curioso, né? Todo mundo foi ensinado na escola, na faculdade, que para ter sucesso você tem que acertar.
Acertar Tem na que tirar prova. nota alta. E tirar nota alta nada mais é do que acertar. Acertar na prova, acertar Sim. nos estudos e tal. Então, tudo é baseado em acerto. E aí, você chega na vida real, você aprende que é o fracasso que te ensina e o acerto, né, não é tudo sobre o acerto. Mas ela traz essa matriz de gestão de riscos e ela fala o seguinte, um piloto não pode inovar. Um médico fazendo uma cirurgia no cérebro pode falar, eu acho que eu vou tentar operar essa parte e não essa. No momento ali não, mas ela até disse assim, nesses lugares você não inova, mas mesmo numa companhia, tem que ter um ambiente de laboratório para inovar num lugar seguro, vamos dizer assim. Dentro de uma área segura, baseado na gestão de risco. Sim. Então ela falou, uma empresa aérea, ela pode inovar no atendimento, na forma que ela vai passar uma mensagem, na forma que vai embarcar, tal, mas no voo não. Né? O médico, ele pode inovar em um acompanhamento com o cliente ou uma pré-cirurgia, mas não vai operar uma área diferente do cérebro para experimentar, para ver se ele pode errar. Né? E aí no final do dia eu peguei uma palavra nova, Richard, que eu trouxe aqui comigo, que ela falou assim, as empresas deveriam olhar que existem vantagens estratégicas de abraçar a falhabilidade. Falhabilidade. É o jeito que a gente traduziu aqui, né? Que é você ter uma habilidade de provocar falhas de maneira inteligente. Legal, né? Muito bom, muito bom. Nilson, deixa eu trazer uma questão polêmica aqui que a gente viu. O padrão SCORM vai ser substituído? Nossa, o padrão SCORM é tão antigo, né? Para quem não sabe, né? Primeiro, quem não sabe que é padrão SCORM, pelo amor de Deus, vai no Google, no ChatGPT e pergunte, tá? Mas o padrão SCORM, a primeira versão foi lançada em 1999 e segue um padrão mundial de Nossa, eu não era nem vivo. Não, só que não. Eu também, eu estava nascendo. Então, 99 ele foi inventado, 2001 foi inventado o SCORM 1.2, 2004 o SCORM 2004, que não pegou, até hoje 1.2 é o padrão. Em 2011, 12, 13, por aí, inventaram o padrão TINCAN, que era, e aí virou o nome XAPI, que ele era um pouco diferente, ele queria fazer tudo virar dados. Então ele registrava tudo. Né? O objetivo era bom. Se eu beber uma água, ele está registrando. Se eu peguei o celular, ele está registrando. Então, aí você começa a compilar um monte de dados. E agora inventaram um padrão novo chamado CMI5. CMI5. Será que esse nome pega, pessoal? A minha dúvida é, primeira coisa, esse pessoal não sabe que tem que ter um marketing melhor? Pô, que nome ruim, né? CMI5. Pô, SCORM ainda fizeram o nome mais fácil. Mas qual a ideia do CMI5? O SCORM, para quem não conhece a parte técnica, ele tem meia dúzia de parâmetros que ele começa a acompanhar. Conclusão do curso, última tela, tempo de uso, tudo mais. Porém, esses dados, esse analytics, ele é muito raso. Ele não traz dados. É de 2001, né? 2001, lá quando a gente era criança, né? Tava saindo da fralda. 2001, esse padrão, e curiosamente é o padrão que, assim, a maioria das empresas, assim, clientes nossos estão usando esse padrão. E aí, a provocação... Acho que por falta de um melhor, né? E a provocação deles, né? Da empresa que estava palestrando era, precisamos ter mais dados, precisamos de outras métricas para entender como que está o consumo de aprendizagem. Né? Então, o CMI5 vem para isso. Aí, o que eu achei curioso é que a empresa palestrando é quem inventou o CM5. Então, já tem um certo conflito de interesse. Certo. Falando que esse é o novo padrão, que vai vir. Por acaso, é a empresa que inventou o TINCAN que não pegou. Tá? Ele perguntou, quem aqui já ouviu falar? Ninguém da plateia levantou a mão. Então, pelo visto, não é tão comum assim. Tá? Só para você ficar calma antes de mudar tudo para CM5. A ideia é boa, só que tem uma parte da equação que, na minha visão, Richard, né, Revo, eu acho que a empresa que criou o CM5 está falhando em reconhecer. Eu acho que são duas coisas. Primeira coisa, para mim, o padrão SCORM, ele tem meia dúzia de métricas, mas ele é mais sobre a experiência do conteúdo do que apenas registrar os dados. Registrar os dados faz parte. Porém, a gente que vai produzir um curso, ou você que está numa empresa que precisa contratar um fornecedor, você fala para ele, eu quero padrão SCORM, você garante que a experiência vai funcionar em qualquer lugar. Você não tem que se preocupar. Amplamente, é como se fosse uma convenção, né? Uma coisa que já todo mundo já adota e existe esse transporte livre entre várias plataformas porque ficou um padrão que foi assimilado pelo mercado todo. E você não tem que ficar se preocupando
será que se eu contratar o fornecedor A, ele vai saber O que precisa, o que precisa no meu LMS, que é o fornecedor D? Então, eu acho que a jornada e todo o processo de criação de conteúdo já está muito estabelecido, né, para inventar um novo padrão. É igual você falar o seguinte, vamos inventar um WhatsApp novo, até melhor, que tem muito mais coisa. Mas calma aí, tá todo mundo usando o WhatsApp. Para migrar é muito difícil. Sim. Eu acho que esse é um ponto. Segundo ponto é o seguinte, muitos LMS, inclusive o nosso, já parou de olhar apenas para as métricas do SCORM. Pelo SCORM ser limitado, né, os LMS começaram a gerar mais dados e analytics para suportar o processo de aprendizagem. Então, o LearningFlix, nossa plataforma, você entra lá, tem dashboard de tudo, absolutamente tudo, estando ou não no SCORM. Então, o LMS acabou substituindo, e obviamente, LMS bom, de bom padrão, de boa qualidade, né? Os mais antigos nem tanto, mas os mais novos, eles medem tudo. E aí, por isso que eu acho, então antes de você sair indo para o CMI5, isso que eu acho que é a dificuldade de substituir o SCORM. Pelo que você está falando, Richard, assim, vamos aguardar as cenas do próximo capítulo, então, para ver se esse tal de CMI5 pega, né? Exatamente. Legal. E, Richard, eu peguei também lá uma outra palestra aqui, trazendo essas provocações de tudo que está acontecendo no mercado. Eu vi uma que é muito legal, que falava sobre cultura e desenvolvimento são inseparáveis. Sim. Né? Então tinha uma provocação lá. Quer mudar a cultura? Então começa pelo desenvolvimento, começa pela aprendizagem. Não existe transformação de empresa sem uma aprendizagem contínua. Eu me lembro que eu visitei uma universidade corporativa de uma grande empresa aérea e a pessoa lá me falou uma frase que eles repetem muito na empresa, que é: a universidade corporativa é o berço da cultura. É o berço da cultura. É. Tá vendo, pessoal? A gente ali que nasce. Está trazendo muitas frases de impacto aí, né? Coloquem aí na caixa de ferramentas de vocês para vocês usarem isso, levar isso na empresa, né? Por quê? Porque a partir do momento que alguém entra na empresa, você tem que aculturar essa pessoa dentro da empresa. Quem faz isso? Um onboarding feito pela universidade corporativa. Depois, você tem processos que a pessoa precisa seguir. Você tem padrões, você tem rotina, você tem... Quem tem que capacitar essa pessoa? Você tem compliance. Você tem as coisas legais. Tem parte de segurança do trabalho. Tem um monte de coisas que tudo isso faz parte de uma grande palavra chamada cultura. Então, aonde que você vai aprender essa cultura é a universidade corporativa. E se cultura... Né? E se estratégia, como que é esse cultura como estratégia no café da manhã, já diria Peter Drucker. Não é? Quem está servindo o prato é a universidade corporativa do café da manhã. Gostou, né? Ficou bom. Impactante, né? E assim, acho que a gente está caminhando aí. Vamos ver se tem mais perguntas, caminhando aqui para o encerramento. Mas, Richard, eu fiz aqui para mim assim, um resumo, né? Se eu fosse resumir tudo isso que a gente está falando, né, em uma única frase, tudo que a gente viu na TD. Eu fiz aqui a minha. Não sei se eu te peguei aí de surpresa. Mas a minha ficou assim, como que eu fiz a leitura de tudo que está acontecendo a partir da TD, né? Que treinamento e desenvolvimento não é mais sobre ensinar. Né? A gente ficou muito claro, até com tudo, não é mais sobre isso. É sobre acelerar a performance e construir capacidade que sustenta a estratégia do negócio. Então, assim, acho que mais do que nunca agora a gente tem a chance de ter treinamento e desenvolvimento não sendo mais a área de cursos, né? Até fiz um post ontem no LinkedIn sobre isso, não é mais a área de curso, não é mais a área de treinamento. Você postou no LinkedIn? Gostei. Tô sendo bem, tem um mestre aqui para ensinar, né? Tô aprendendo. Tem um mentor aqui. Mentor GPT. Deixa eu só responder rapidamente a pergunta da Belly, que perguntou o que a Revo utiliza para compilar os conteúdos. É o SCORM mesmo. Tá? A gente entrega o padrão do mercado, assim, é até difícil... Por mais que a gente queira trazer novidades, até um pouco o que você falou, assim, já existem padrões que estão... o padrão SCORM meramente aí, amplamente utilizado, então é até difícil a gente pode até provocar, a gente tentou, né, fazer Tinken, algumas coisas assim, mas como você falou, o movimento e a migração é tão difícil que o Tinken não pegou. Não. Então será que o CMI5 vai cair pelo mesmo caminho, né? Só que vale a pena falar que o que eu comentei, a gente usa o LMS para traquear mais coisas. Usa outras ferramentas, né? Exatamente. Para poder traquear. Exatamente. E aí, só como exemplo, até muito simples de entender e visualizar. Antigamente, se botava a prova no SCORM e o SCORM enviava a nota de conclusão, né? É uma das coisas que ele faz. Hoje em dia, usa muito mais a prova no LMS, porque o SCORM não consegue te falar que pergunta acertou ou errou, e o LMS consegue.
Então, Padrão é de um 2001, exemplo né? bem prático de como que você começa a usar mais o LMS para monitorar dados do que apenas o SCORM. Agora, criar um padrão que vai monitorar, infelizmente, o LMS já avançou. Infelizmente, né? O LMS já avançou muito. Eu acho que pela alimentação de 2001, né, e todo mundo querendo mais informações, as ferramentas acabaram se adaptando e elas mesmas entregando isso, né, fora do padrão. Perfeito. Nilson, tem... deixa eu ver se tem mais alguma... Tem bastante comentários aqui no grupo, tá? E a gente tá... Só não falamos do último Keynote Speaker, Seth Godin. O que você tira aí do... Você tirou alguma coisa do Seth Godin? Eu tirei que ele viaja bastante na maionese. Assim. Ele é muito legal, o conteúdo dele é muito bom, mas assim, ele é aquele autor que vai mostrar como que a escola fundamental de Nebraska teve um impacto no... sei lá, na guerra do Afeganistão e como isso está mudando o mundo para as tartarugas ninjas. Né? Brincadeira, né? Tô obviamente exagerando. Ele é um cara que ele vai longe, busca muitos dados, muita pesquisa para apoiar teorias completamente diferentes. Ele vai muito na psicologia humana. Então é super interessante, porém é um bombardeio de informação que é tão difícil compilar. Não é? Porque o cara está 25 passos na sua frente. Ele é o cara que inventa conteúdo para IA ser treinado. Isso que eu ia falar. Como ele é um guru de marketing, eu senti assim que ele tentou adaptar o conteúdo dele para um contexto de desenvolvimento, né? De contexto mais assim de transformação organizacional. Eu acho que funcionou, mas eu acho que eu fiquei com a expectativa o que eu não senti atendida, sabe? O que eu senti tudo que ele falou eu achei muito legal. E no final faltou o que eles falam. What's in it for me? Aplicabilidade. O que eu faço com isso? O que eu levo para casa? O que eu levo para... Só dando um exemplo. Ele falou assim, tinha uma foto do trânsito ali. Você não está preso no trânsito. Você é o trânsito. Aí você para e pensa, é verdade, né? O trânsito só existe porque eu estou lá, eu faço parte do trânsito. Mas aí você fala, tá bom, o que eu faço? Legal, pô, eu sou o trânsito, você reflete... Mas tá bom, o que isso muda minha vida? O que eu aplico com isso? Então ele tinha várias coisas assim que eu achei... gostei, porém fico pensando, e agora? Eu fiquei com essa impressão também. Não é? Foram provocações, mas até assim, outras pessoas da delegação brasileira até conseguiram fazer tirar alguns insights ali, mas achei que faltou pouca aplicabilidade prática. Por exemplo, o da Amy me surpreendeu mais, me trouxe mais aprendizado, né? Sim. E da Simone trouxe mais conexão. Conexão. Né? Uma história, jornada de herói que você viu acontecer e você fala, nossa, a pessoa está aqui contando. Fantástico. Nilson, e ATD 2026, estaremos lá? Tudo indica que sim, né? E aí digo mais, o rap eu acho que já virou tradição, hein? Rap tá garantido. O pessoal virou pra gente e falou assim, legal, já chego no domingo, já sei que vai ter rap da Revo. Exatamente. Então assim, acho que a gente criou um problema pra gente mesmo, hein? Até agora é Hollywood, hein? O dia que eu brinquei até com o dia que não tiver o rap, o pessoal vai falar, que aconteceu alguma coisa. Revo tá mal. Revo tá mal. Agora imagina o seguinte, a gente fala tanto de edutainments aqui na Revo. Verdade. E a gente tá indo pra terra do Hollywood. Lá não que exatamente. A gente aqui que faz séries de Netflix, de aprendizagem, a gente tá indo pra terra de Hollywood. E com IA agora, hein, dá pra fazer coisas assim que realmente, pessoal, volto a dizer, a janela é muito interessante. Acho que a gente tá num momento único de realmente fazer a diferença e ter um TD de alto impacto e tá cada vez mais acessível do ponto de vista de a tecnologia tá acessível, né, tá mais democratizado, basta a gente o tal do lifelong learning, aprender sobre isso, como usar, como tirar o melhor dessas novas ferramentas, né? E uma coisa que é bem legal, só para eu fechar aqui, Chá, assim, que me deu até um sentimento de orgulho, eu falei para minha equipe na Revo, não sei se você compartilha, Chá, da mesma coisa, mas assim, a gente vai para os Estados Unidos, num congresso desse, fica pensando, lá vai estar... a gente vai ser super provocado, com muita inovação, com muita... Assim, é bem verdade, né? Claro, fazendo jus ali, ali é o berço da inovação, né? Então tem muita coisa assim que a gente traz para o Brasil, que a gente segue inspirado, mas a gente teve que peneirar muito. O que eu tô querendo dizer com isso? O Brasil não tá tão para trás, não. Antes, talvez, assim, você viu uma coisa nos Estados Unidos, aí você falava, daqui a 5 anos chegava no Brasil. Né? Eu acho que hoje esse gap... Na verdade, nisso, eu até provoco o seguinte, tem muitas coisas que a gente na Rio vai lançar no CBTD daqui a 2, 3 semanas. Que a gente não viu lá. Que não viu lá, não tem ninguém falando disso. Exatamente. Então eu tô trazendo tudo isso, né? Para encerrar aqui e dizer assim, a gente está muito orgulhoso de não ficar praticamente usando português claro, pessoal. Não estamos devendo nada.
né? Antigamente, acho que até por aquele sentimento de vira-lata, a gente falava assim, pô, lá que tá acontecendo. Sim, tá acontecendo muita coisa legal, sim, a gente buscou todas as reflexões que a gente compartilhou com vocês. A gente foi inspirado por uma tecnologia ou outra, mas assim, a gente teve que peneirar muito para poder tirar ali, sei lá, uns 5 a 10% de, opa, aqui tem um insight legal. Agora é o seguinte, se tiver algum americano que for para o CBTD, ele vai ver mais inovação lá no nosso stand do que muitas coisas que a gente viu, né? Desafiou aí. Desafio você que está assistindo aqui. Vai lá para o nosso stand. E pelo amor de Deus, pessoal, vamos para o CBTD. Acho que no CBTD, se você gostou dessa troca aqui, conversa com a gente, manda e-mail, manda mensagem. E se for no CBTD, vamos tomar um café lá, porque eu vou adorar trocar experiência e contar um pouco mais do como é que foi o Washington lá. E eu acho que a gente pode encerrar com esse convite, convidando vocês para o nosso stand lá no CBTD. Temos várias palestras durante o evento. E também um convite para você acompanhar o RevoCast, que é o nosso podcast. Cada episódio é uma aula, uma verdadeira aula sobre um case. Então a gente pega as maiores empresas, como a empresa tal implementou esse programa. Isso é legal, não é sobre a Revo, tá? Não é sobre a Revo, é sobre como uma empresa... E nem sobre o convidado. É sobre o case, como resolveu aquele problema. Perfeito. E pessoal, se você estava com a gente no grupo da TD, só o último recado também. Isso é verdade. O grupo, até assim, a gente falou fazer um grupo de WhatsApp para fazer a cobertura. Foi em cima da hora, né? Foi em cima da hora, cobertura ao vivo, e deu tão certo, passou de 600, até a última vez que eu olhei o número, tinha passado de 600 pessoas no nosso grupo, que a gente conversou internamente e falou assim, deu tão certo, como é que a gente vai fechar esse grupo, obviamente, porque ele era o foco da TD, mas lá a gente já está colocando um convite para uma comunidade da Revo, que é basicamente assim, a gente continuar essa conexão com vocês, a gente vai trazer insights, então se você quiser ficar por dentro dos bastidores da Revo, estudo de caso, né, cases de clientes e benchmarking aí, não deixe de entrar nessa nossa comunidade que a gente vai dar sequência. Então, do grupo da cobertura da TD está virando uma comunidade aí, a gente está planejando compartilhar muito conteúdo aí ao longo desse ano, tá? Perfeito. Então, fica aqui o nosso agradecimento. Muito obrigado por acompanhar esse evento. E a gente se encontra no CBTD. Te vejo no CBTD, pessoal. Obrigado aí mais uma vez. Beijo e abraço a todos. Valeu, tchau.